A escritora Ellen White foi uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesta época, cada um tinha um dom para avançar com a mensagem dos evangelhos. Essa mulher foi a profetisa do grupo e escreveu inúmeros livros que, em conformidade com a Bíblia, ajudam até hoje aos cristãos do mundo todo. No início do movimento adventista, os pioneiros levaram quase 2 décadas até a organização formal da igreja. O número de observadores do sábado era bem reduzido. E eles criam que Jesus ia voltar logo. Então não havia uma intenção de organizar uma igreja. Isso só ocorreu à medida que a igreja foi se expandindo e também crescendo numericamente. E para manter a unidade e outros motivos mais, foi necessário o estabelecimento de uma organização. O Dr. Merlin Burt, professor de História Adventista, lembra. Oh, of course, there were those who were opposed to organization. É claro que haviam aqueles que se opunham muito à organização. E por que eles se opunham? Eles acabavam de sair do movimento milerita. E no movimento milerita, a crença deles na segunda vinda de Jesus fez com que as igrejas normais, as igrejas regulares, metodista, batista, conexão cristã, qualquer que fosse, os rejeitasse. E essas eram igrejas que tinham um credo, eram formais, eram como a igreja católica e tinham um formalismo que eles queriam ficar longe. Então eles não queriam nenhum tipo de organização para não se tornarem como as igrejas que eles deixaram. Mas Tiago White disse não, e Ellen White disse não, isso é diferente. Nós estamos nos organizando com uma missão. But James White said no, and Ellen White said, no, this is different. We're organizing with a mission. Então nós temos Tiago White, que se tornaria um líder, Ellen White, uma profetisa com 17 anos, e depois outros jovens se unindo a eles, com exceção de José Bates. Todo o núcleo era jovem. Entre esses jovens, Ellen White teve um papel especial, mas o Dr. Burt avisa. Now, it's very important, I think, to understand. É muito importante entender o que ela fez e o que ela não fez. O que ela fez foi desempenhar um papel de guiar os ministérios que ela originou. Os ministérios-chave que vieram através de visões sobre publicações, sobre ministérios de saúde, sobre educação, a missão mundial da igreja, a estrutura organizacional e todas essas coisas que Deus deu orientações através dela. Mas o que ela não fez foi originar as doutrinas e a fé. Esse é um ponto muito importante para compreender. Nossas doutrinas e nossa fé, o sábado e todas as coisas como o santuário e todas as outras doutrinas que nós temos são baseadas na Bíblia. E ela é muito clara, e seu papel é muito claro em nos levar para as Escrituras, e a Bíblia continua sendo a base para tudo isso. Contrariando a ideia que muitos fazem sobre a origem da Igreja Adventista, o diretor do Instituto de Pesquisa acrescenta: Was Ellen White basis of the Seventh-day Adventist Church? Ellen White foi a base da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. Não é justo dizer isso. Eu leciono sobre teologia adventista aqui no seminário e digo isso há muitos anos. Ellen White é uma das fundadoras da igreja, isso é justo dizer. Ela, Tiago White e José Bates. Mas eles nunca pensariam ou diriam que foi fundada nela, ou mesmo nas suas visões. Um estudo sobre o movimento aponta que Deus os guiava em seus estudos das Escrituras. Então o movimento se originou da mensagem bíblica. E Ellen White entendia o seu ministério profético com 2 propósitos. Isso é muito importante para quem quer entender Ellen White e seu papel. Ela estava lá para nos levar a Jesus. Sua ênfase em Jesus e na salvação é poderosa. A segunda função é nos levar à palavra. Seus escritos nos levam à Escritura. Seus escritos não são ideias dela. Seu conteúdo são as Escrituras. Ela nos empurra para a palavra. Então o fundamento não é ela. O fundamento é a mensagem bíblica. Agora, Ellen White também diz o seguinte: muitas pessoas creem que no final dos tempos nós vamos avançar sem qualquer organização. Mas ela diz, na obra de Deus não existe qualquer coisa como avançar sem uma organização. Então, que um dia ela vai acabar, sim,
Mas isso é uma questão que Deus vai tratar disso, não sou eu que vou agora profetizar quando isso vai acontecer. Ellen White certamente nunca imaginou que não só os adventistas do sétimo dia, mas este mundo, assim como ele é, estariam aqui mais de 150 anos depois da organização oficial da igreja. Mas se ela participasse de uma reunião assim como essa hoje, ela certamente reafirmaria a iminência da segunda vinda de Jesus e, portanto, uma necessidade ainda maior de organização e unidade para o cumprimento da missão. I am absolutely convinced. Dwight Nelson, da Universidade de Andrews, resume a atuação de Ellen White dizendo: "Eu estou absolutamente convencido de que o ministério de Ellen White, sendo uma mulher, é o ministério de uma amiga de Deus que traz para uma geração que ouve a Deus a mensagem: não desista agora." Don't quit now.